pessoal das minhas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Mais uma vez, para terminar a campanha, Patrícia Fleury aqui para falar um pouquinho sobre política. Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada, Tiago. Obrigada a cada um que está assistindo esse momento com o Tiago Valadão. Estou aqui pronta para receber suas perguntas e respondê-las. Pessoal, ó, melhor material da campanha, né? Um material pronto para você, Mulher na Liderança Política. Patrícia, o que te promoveu, o que te deu vontade de entrar na política, esse projeto tão ambicioso e tão bem feito? Tão bem feito, né? Tiago, nós somos efeitos de uma sociedade. Nós temos que lembrar o tempo inteiro que nós somos o mérito, o progresso ou o retrocesso da sociedade. Então, eu penso assim, quando veio na minha mente em entrar na área política, primeiramente eu tive que passar por um processo. Sim. Um processo de escadinha que eu costumo dizer. Quem me conhece sabe que eu morei aqui no setor Buritizinho por 38 anos. Sou atuante da área da educação por 17 anos em sala de aula, especificamente em sala de aula, desde a educação infantil ao ensino médio. E a partir de um momento em que eu fui acometida por um problema de saúde, veio uma oportunidade, que foi ser coordenadora de programas e projetos. E daí para frente eu vim estudando, fiz e estou terminando o curso de gestão pública pelo EG, e foi onde o ano passado deu esse despertar. Eu falei, gente, eu também sou responsável pela minha sociedade, eu sou responsável por essa comunidade que eu sei que eu vou viver em Paraúna por muitos e muitos anos, espero que seja até o fim dos meus anos, né? E foi onde eu falei assim, eu preciso entrar para a política, para somar, porque se não for para ser uma política para o bem social, para o bem de uma comunidade que está fragilizada, porque hoje, depois, perante essa pandemia, as pessoas ficaram mais fragilizadas. E quando eu adentrei nesse Mulher na Liderança Política, eu juntei as questões que a sociedade precisa ser mais vista e coloquei nesse projeto para ele ser mais atuante. Eu gostei muito do seu tema. Liderança causa comunicação. Isso. É incrível que muitas vezes a gente consegue ver na sociedade uma sociedade silenciosa. Um momento de silêncio, as pessoas não causam essa comunicação. Um dos seus projetos, quando você estava na gestão pública lá na prefeitura, foi uma universidade, né? Foi. É um projeto esportivo, então assim, uma educadora, né? Mexendo na área de esporte. Como foi isso? Como te chegou essa forma, essa ideia de fazer uma universidade? Isso. Tiago, é tão interessante que o meu Movicidade era do esporte. Sim. Então, quem tomaria conta dele era o pessoal do esporte. Só que como coordenadora de programas e projetos, eu gostei tanto, ele foi uma coisa tão fascinante que eu falei, por que não eu pegar esse projeto e fazer dele algo interativo entre educação e esporte? Sim. E ele começou com 30 crianças e no momento do auge da pandemia, que a gente teve que se afastar, ele terminou com 115 alunos. Quer dizer, terminou nesse momento de pandemia, mas eu acredito que ele vai dar continuidade, porque esse projeto de campanha, ele visa fazer com que o Movicidade vire um projeto de lei, onde prefeito pode sair e entrar, ele não pode retirar esse projeto, mas ele pode melhorar. E um dos quesitos do Movicidade, Tiago, é fazer com que ele vire o polo de competições, porque quando a gente participou do Movicidade em Goiânia, que nós fomos os vencedores, a gente tinha que sair daqui de Paraúna para competir fora. E essas competições acabaram. Então Paraúna ficou tendo essa modalidade esportiva só por práticas esportivas. Mas aí, que tal a gente fazer com que o Movicidade seja o centro de competições, onde a gente vai trazer pessoas de fora para competir aqui dentro da nossa cidade. Super Imagina só. Muito bom.
Então, Patrícia, é um dos projetos. eu queria, todos os meus convidados que eu passei aqui, eu falei dois temas assim que sempre foram perguntados a todos. Sobre esporte, que você falou um pouquinho, e sobre o turismo, né? Certo. Porque eu acho que são áreas que ainda tem um pouco de deficiência e precisa ser aprimoradas. Tem. O turismo é algo que ele desperta todo o interesse de uma sociedade paraunense. E Paraúna tem suas belezas naturais irradiantes, né? Incríveis. E todo mundo gosta de ir pelos pontos turísticos para tirar foto, para jogar nas redes sociais. Então nós fortalecemos o turismo de Paraúna, mesmo que ele esteja enfraquecido, né? Mesmo que às vezes as pessoas de fora vê o turismo de Paraúna lindo, mas quando eles vão perceber como que é a vinda deles aqui, às vezes eles desistem de vir até aqui pela falta de infraestrutura. Então o turismo é algo que tem que ser buscado ampliar a forma de conduzir o tráfego das pessoas para a nossa cidade. E para isso tem que ter as condições de implementação, né, de todas uma parte de hotelaria, restaurantes, o trajeto até chegar nos pontos turísticos, porque tem pontos turísticos que é bem distante da zona urbana, né? Essa semana eu estive na Cachoeira dos Sonhos. Resolvi na pandemia sair, né, para conhecer. A placa é um tamanhozinho assim, ó. Então, assim, nós demoramos 20 quilômetros para frente até chegar à cachoeira e a placa era pequena. Falta acessibilidade das pessoas. Isso é porque nós conhecemos. Então, olha a dificuldade para alguém que não conhece para poder chegar, né? Então, isso tem que ser melhorado, sim, potencialmente. Por exemplo, muitas pessoas falam, nossa, Paraúna melhorou muito. Realmente, Paraúna melhorou muito e precisa melhorar em pontos que é esse de destaque, de turismo. Gente, Paraúna tem um potencial. Quando a gente vai, a gente faz essas viagens, seja para Caldas Novas, Pirinópolis, Goiás Velho, a gente fala assim, gente, mas Paraúna tem isso tudo em condições melhoradas e muitas vezes não chega para as pessoas, né? Não está atingindo da melhor forma. Então, um dos projetos, que o meu projeto em si, ele não entra a temática do turismo, mas ele entra um aplicativo, porque o aplicativo é o alvo do meu projeto, que é você na Câmara de Vereadores. Nós vamos chegar lá. Isso. Nós vamos chegar lá. E aí o turismo vai chegar lá. Deixa eu fazer alguma pergunta. Nós falamos, essa semana, por exemplo, nós tivemos uma pessoa sendo presa, apreendida por maltratos aos animais. Eu vejo aqui na sua terceira proposta, que é a proteção dos animais. Então vamos falar sobre esse assunto, aproveitar esse gancho da Lei Sanção e falar sobre isso. Tiago, que assunto sério. Proteção aos animais é uma das coisas que eu amo e que faz parte da minha vida diária. Até esses dias para trás eu estava com 10 cachorros e acordava 5 horas da manhã para ter aquele cuidado, porque a gente pega os animais, eu falo cachorro, gente, mas a proteção aos animais, ela tem um segmento muito amplo, não é só os cachorros. A gente condiciona nós a falar cachorro. Mais próximo. Mais próximo. Mas tem gato, periquito, papagaio e cavalo, e muitos outros. E quando a gente passa a ter esse entendimento que os animais é uma força da natureza que nos integra a ela, que nos faz ser pessoas melhores, a gente entende que nós somos humanos, mas nós também precisamos evoluir através de outros seres, né? E um deles são os animais. Então essa proteção, ela faz parte do meu projeto e eu fico cada dia mais sensibilizada. Esse do caso de ontem, que a gente viu nos grupos, eu não tive coragem de assistir o vídeo, porque se eu assistir um trem desse, eu acho que eu choro muito. Então, nessa reta final, eu penso assim que, por mais que a gente tenta focar nos interesses sociais, a proteção dos animais, gente, é um dos meus maiores interesses.
Eu amo criança, amo adolescente, minha vida é em prática deles, mas também eu consigo fazer com que a proteção aos animais seja essencial na minha vida, porque os animais nos curam, né? Eles nos curam da depressão, eles nos curam dessa ambição, eles nos deixam mais amáveis. Por quê? Porque os animais, eles não nos cobram nada. Então a gente se doa, né? Isso não tem nada em troca. Então, se as pessoas soubessem da importância que são os animais, eles aprenderiam a fazer com que não existisse o abandono. Porque nós temos os protetores dos animais, Sim. que é um grupo formado por aproximadamente 70 membros. Cada um faz a sua parte, do jeito que dá conta, se reúne do jeito que dá, faz os eventos para arrecadar dinheiro. Só que a gente, Tiago, precisa entender que os protetores dos animais não tem que fazer esse abraço de pegar todos os animais. O que a gente quer? A gente quer que as pessoas despertem para entender que o seu animalzinho de estimação ali é dele, é sua responsabilidade. Pegou, cuida, ama. Dá trabalho? Dá. Mas se você colocar esse trabalho com mais amor, ele vira a favor seu, né? Então, assim, a gente tem que fazer. E o tempo inteiro, os protetores dos animais tentam alertar isso. A gente não quer ficar indo atrás dos animais que estão sendo abandonados ou sendo espancados. A gente quer que as pessoas entendam a sua importância perante aquele animalzinho que ele se prontificou a pegar. E quando pega, acha que o vizinho vai cuidar, vai cuidar, o outro vai cuidar. Então, assim, nessas andadas minhas que eu dei de ponta a ponta em Paraúna, um dos lugares que eu passei foi numa fazenda, 2 cachorros grandes abandonados. Por que eu sei que eles estavam abandonados? Porque eles estavam muito magros, debilitados e tinha uma vasilhinha de água onde estava totalmente fora de propriedades. Né? Então a sorte minha que eu carrego ração, né? Coloquei a ração ali para ir muita, porque eles estavam esfomeados mesmo. E na próxima fazenda vizinha, eu parei e pedi para que eles pudessem observar se aqueles cachorros realmente tinham dono ou não, porque eles estavam ali sofrendo. Porque eles eram grandes, então eu não dava conta de trazer eles para mim e é totalmente afastado de Paraúna. Então, assim, a gente fica muitas vezes com os pés e as mãos atadas e pensa, gente, o que eu vou fazer, né? Então a sociedade, ela precisa despertar e vai ser um projeto com integração da educação, porque desde criança a pessoa tem que entender que ela é responsável por aquilo que ela conquista, por aquilo que ela é responsável. E uma criança, desde pequenininha, ela pode ser responsável por um animal, pelo cuidar, pelo amar, né, pelo proteger. Patrícia, a gente fala muito sobre liderança feminina, né? Hoje nós temos uma casa de leis totalmente dirigida e representada por homens. Por homens. Né? Falta representação. A sociedade precisa ser bem representada por mulheres, por órgãos religiosos. Isso te fez despertar também a vontade, porque aqui, alguns dos seus projetos aqui é fortalecimento feminino. De empreendedorismo feminino. Sim. Tiago, antes de querer entrar para a vida política, que não era das minhas prioridades, eu tinha no Instagram o Diário de uma Mulher Lidere, onde eu buscava fortalecer mulheres de todas as abrangências, porque o gênero mulher, né? O gênero mulher significa que são pessoas fortes, decididas, mas também fragilizadas por muitos preconceitos, machismo, feminicídios. Nós temos agora o tal do estupro culposo, que ridicularizou ainda mais o gênero feminino, e isso me faz repensar muito na questão da representatividade. Nós, mulheres, temos um poder muito grande em questão de habilidades e competência mesmo. Nós somos mais dedicadas,
nós somos boas ouvintes, boas comunicadoras. A gente sabe quando uma criança está com um problema, quando um adolescente está revoltado, só de olhar, né, para uma pessoa, a gente tem isso. Por quê? Porque nós somos mais observadoras. E essa parte de liderança feminina, ela foi conquistada não por mim, não foi eu que falei assim, mulher na liderança política. É porque muitas vezes não é a gente que se coloca como um líder, é a sociedade que te coloca como uma líder. E quando o meu Instagram começou a ter uma representatividade muito grande, não só em números, mas também em curtidas e comentários e outras questões, eu falei, gente, que tal eu transformar em diário de uma mulher para minha área política, que se tornaria uma mulher na liderança política. Então, foi uma questão que eu penso que a voz da mulher, de qualquer idade, ela tem que ser mais ouvida, ela tem que ter representantes. E quem é melhor representante? Nós mulheres. Nós somos 52% dos eleitores e ainda nós vemos na Câmara de Vereador hoje 9 vereadores homens, né? Isso é democracia, porque se eles entraram para a Câmara de Vereadores, a democracia do voto colocaram eles. Mas nós estamos neste momento também querendo que essa democracia do voto observe nós mulheres para nos colocar lá dentro. Isso vai ser progresso para uma criança, para um adolescente, para uma empreendedora, para uma pessoa idosa, de qualquer localidade, de qualquer grau de instrução. Porque a nossa intenção, pelo menos a minha intenção, é facilitar essa comunicação. Né? Eu quero facilitar esse acesso. Patrícia, você como educadora, na Câmara Municipal, o que você vai poder fazer pela educação do município? Porque eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Não poderia, né? Tiago, a educação é o meu berço. Nasci Sim. no berço da educação, fui ouvinte antes de entrar para a escola regular e até hoje eu estudo, né? Estou terminando agora minha outra graduação, fazendo um TCC em plena campanha política. E a educação, sem sombra de dúvida, é o que fez eu subir o degrau por degrau, porque eu já passei por toda uma experiência na área da educação pública. Eu quero deixar bem claro que toda a minha trajetória de 24 anos foi com experiência na educação pública. Então eu sei as fragilidades, eu sei o progresso e sei o que o servidor público sofre, principalmente em época de eleição. De 4 em 4 anos a pressão é imensa. Então eu entendo, porque eu também já passei por isso. E uma das minhas propostas, dos meus projetos para a educação é fazer com que o nosso plano de cargos e carreiras, porque nós temos um plano de cargos, que foi da época do Dr. Sebastião em 2005, que foi uma voz para nós da educação. E hoje, em 2020, ele está desatualizado muito, quer dizer, 15 anos se passaram, então quer dizer, hoje ele não está condizente à realidade que deveria estar. Ele era gradativo. Ele tem que ser gradativo, ele tem que seguir o progresso do professor. Se o professor sobe um o salário dele tem que subir também. Se ele vai para uma turma de alfabetização, ele tem que ter uma gratificação. Um ajuste financeiro sobre isso. Quem trabalha à noite também tem que ter esse ajuste noturno. Então é uma motivação para o profissional da educação. Isso. Se o profissional está realizado, bem remunerado, o resultado é melhor. É outro. A sua proposta é essa? Isso. Eu penso que professor gosta de trabalhar por resultado, porque se o aluno tem uma X nota, ele passa de ano, né? A gente fala Sim. Passar de ano, aprovar, significa que teve um resultado, né? E esse resultado é palpável. Esse resultado, depois ele vai ter uma prova, que é o IDEB, ou ele aumenta ou ele diminui. Então, ele é palpável. E nosso
plano de cargos e carreiras ele está desatualizado. Mas para isso, Thiago, por isso que tem que ter proposta, porque nós que seríamos, nesse caso eu ser vereadora, nós temos que ativar o Poder Executivo, no caso a Secretaria de Educação, para rever o plano de cargos e carreira, montar uma comissão, porque tem que ter uma comissão de pais, professores, pessoas da área do direito e toda uma equipe, para fazer com que ele se torne ativo novamente dentro da realidade per capita do município. Pessoal, tivemos um probleminha técnico aí no celular ontem, a bateria do celular acabou, não voltou. Vamos retornar daqui, nosso bate-papo com a Patrícia Fleury. Patrícia, nós estamos falando sobre o plano de educação municipal. Isso. Né? Aí nós falamos num ponto que eu queria te perguntar aqui. Paraúna, os cofres públicos de Paraúna, têm condições de pagar o teto salarial do professor? Isso, Thiago. O plano de cargos e carreiras ele veio para isso, para fortalecer e reconhecer o professor, principalmente o professor que está em sala de aula. E sim, tem condições, porque nós temos uma renda per capita muito positiva. E né? qual é a renda? Onde que esse dinheiro vem? Isso. Nós temos o Fundeb, que é uma arrecadação, que é um fundo nacional, né, que ele vem para a educação básica e ele é restrito para pagamento de professores e manutenção da educação básica. Então, quer dizer, o mínimo que pode ser usado para o pagamento de professores é 60%, mínimo, mas pode chegar ao máximo de 100%, porque além do Fundeb, nós temos o compromisso de utilizar do recurso público municipal 25%, também mínimo. Pode gastar 27% até 32% aí da arrecadação municipal, mas o mínimo é 25%. Então nós temos o Fundeb, nós temos o 25% da arrecadação municipal, nós temos os recursos do FNDE, que vem também para custear as despesas da educação. Então, Paraúna, ele é rico, né? Então, assim, tem que se posicionar da forma certa para que reequilibra, que volta a funcionar esse plano de cargos e carreira do profissional da educação básica. Patrícia, agora para finalizar, né, queria te falar muito obrigado, é um prazer te receber, é um prazer ver a mulher na política, tendo essa expressão, lutando pela população paraunense e deixando um confronto de ideias. Isso. Foi um prazer te receber, a oportunidade para você pedir o seu voto. Tiago, eu que tenho muito a que agradecer, você é um comunicador muito importante aqui na nossa área, nosso município de Paraúna. Lembrando que eu sou professora e, logicamente, eu como mulher vou ter um olhar diferente para a área da criança, do adolescente, proteção aos animais, liderança feminina e educação. E neste momento, Thiago, eu quero pedir o meu voto, Patrícia Fleury, 25555. Se você ainda não tem o seu compromisso, se você quer dar aquele voto de confiança, aquele voto assim certeiro, vote em mim. Pessoal, muito obrigado a vocês, até mais. Até.